passado o luto e passada a euforia de quem ganhou, né, o luto de quem perdeu e a euforia de quem ganhou, a pesquisa Genial Quest desse mês traz a realidade. Qual é a realidade? A economia melhora, a população percebe essa melhora e dá crédito ao governo. Em síntese, é isso que está acontecendo. As pessoas estão percebendo queda no preço dos combustíveis e aprovam a medida de redução, aliás, de acabar com a paridade internacional do preço do petróleo. As pessoas aprovam a medida de redução da taxação dos automóveis, ali, né, feito para as montadoras. As pessoas percebem, né, os resultados do Bolsa Família, ou seja, e olham para a economia e avaliam que nos últimos meses a economia melhorou, mais gente está sentindo isso, e mais importante do que isso, Conde, aumentou o número de pessoas que diz que a economia vai melhorar, ou seja, otimismo. O que essa pesquisa detecta é otimismo, né? E otimismo, claro, tem reflexos no mundo inteiro, em avaliação de governo, em aprovação de governo, e é isso que a Genial Quest detecta dessa vez. É a primeira pesquisa a detectar esse efeito positivo da economia na aprovação do governo. Eu acho que, em síntese, esses são os grandes números. Eu estava de olho, saiu a pesquisa Datafolha, e antes do Datafolha, acho que saiu o IPEC também, né? IPEC, e saiu o IPEC, quando publicou, já tinha quase uma semana da pesquisa de campo. O Datafolha esse intervalo foi menor, mas me pareciam que elas não estavam captando esse momento, que estava se movimentando rápido, né? As ações do governo começando a surtir efeito nesse momento. Né? Aumentou a aprovação do governo. Conde, deixa eu explicar para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai depois assistir o gravado, medidas de aprovação de governo, quem criou, né, quem botou isso de pé foi o Gallup, em 1939, nos Estados Unidos, para justamente conseguir entender para que lado as pessoas iriam. É bom lembrar que a política americana é uma política de dois lados, republicanos e democratas. No Brasil, como a gente tem uma gradação maior, os institutos, além de fazer a aprovação, também fazem a avaliação do governo. Eu vou falar daqui a um minuto a diferença entre elas. Nesse momento, o importante é ressaltar que a aprovação do governo cresceu 5 pontos. Se a gente olha esse gráfico, a gente percebe que o eleitor do Lula de 2022 está satisfeito com o governo que ele elegeu. 90% aprova o governo. É alto. Né? O Lula agrada a sua base. Mas tão importante quanto isso é o papel da aprovação no eleitor que votou no Bolsonaro. Isso que te chamou muito a atenção, né? Isso é muito importante. Saiu de 14% para 22% o eleitorado do Bolsonaro que aprova o governo. Por que isso é importante, Conde? Porque por mais que a gente tenha lados, e eu estou convencido que nós estamos calcificados, que você tem dois lados, que as pessoas dificilmente vão sair do seu lugar, tal, esse resultado ajuda na governabilidade, porque ele sinaliza na direção de que os resultados econômicos estão favorecendo mais gente do que aquele público apenas que escolheu o Lula. Então isso aqui é um dado muito importante para a gente comentar. Muita gente tem me perguntado, professor, é o Bolsa Família que está gerando esse resultado? A resposta é não. Não. A taxa de aprovação do governo Lula entre quem recebe Bolsa Família não cresceu. De fevereiro para junho, não cresceu. É quem não recebe Bolsa Família, que a gente viu ali, sai de 46% para 52% a aprovação do governo. Tá? Felipe, professor, onde é que está essa melhora? Quando a gente pergunta para quem acha que a economia melhorou nos últimos 12 meses, olha o que aconteceu com a aprovação. Ela saiu de 51% para 86%. E quem acha que piorou, saiu de 59% para 22%. Ou seja, é a economia que, nesse momento, determina o resultado. Como tem mais gente dizendo que a economia melhorou do que piorou, obviamente, isso se reflete nos indicadores. Esse eleitor bolsonarista, o eleitor que votou no Bolsonaro em 22, mas que começa a ver resultado positivo na economia e aí faz o pragmático sobrepor-se ao ideológico. Né? Porque até aqui, como o luto ainda era grande e como a euforia ainda era grande, a ideologia estava maior, né? A posição política estava determinando mais do que o resultado objetivo. Nesse momento, o objetivo começa a fazer efeito exatamente nesse tipo de grupo, não é no grupo de população de baixíssima renda, é o público de 2 a 5 salários, que é onde a coisa é mais importante. A economia no Brasil, nos últimos 12 meses, aconteceu o que com ela? 23% achava que tinha melhorado em abril, agora são 32%. Enquanto que saiu de 34% para 26%, quem acha que piorou. É uma mudança de perspectiva que, obviamente, tem efeito no governo. Mas a sua pergunta é, Felipe, mudou aonde? Na população de renda baixa, até 2 salários mínimos, a melhora sai de 21% para 35%. Olha o salto que dá. Impressionante. Na população de 2 a 5, também melhorou, 22% para 31%. Na de mais de 5, melhorou menos, 25% a 30%. Ou seja, mais melhorou. O que esse quadro nos revela? A economia está mostrando efeito para todo mundo, mas concentrado em quem mais precisa. Ou seja, é um governo que, neste momento, faz aquilo que prometeu na campanha.